Fala galera, bem-vindo a mais um Fôlego Podcast. Hoje nós estamos aqui com o Du. Du é um irmão aí que Deus nos deu, a gente já tem uma caminhada junto e é um prazer para mim chamar ele para contar a história dele, o encontro que ele teve com Cristo, como era a vida dele antes, como é hoje, o que ele viveu no passado, e tenho certeza que vai ser muito edificante. Então fala aí, Du. Bom, meu nome é Eduardo, me apresentando aqui. Estou morando aqui na Nova Zelândia, vai fazer 2 anos agora em maio. Moro com a minha esposa, nós vamos ter um baby chegando aí, o Zion. É uma alegria muito grande. E para mim é uma honra poder também fazer parte desse podcast. Acredito que vai ser muito edificante. Relembrar, né, como que o Senhor fez e continua fazendo na minha vida. E espero que te abençoe aí. Da hora. Quantos anos você tem de caminhada com Cristo já? 11 anos, 11 anos? aproximadamente. Você se converteu lá em São Paulo mesmo? Em São Paulo, em Guarulhos. Como é que foi a sua conversão? Foi aquela conversão porrada que tipo assim, você dá de frente com um trem desgovernado e se converte, ou foi um processo de conversão? Foi uma conversão, acho que vida no deserto, posso te dizer, porque eu não cheguei a tomar batida seca de doer, através de uma perda, através de uma doença, através de um livramento. Eu tive muitos livramentos na minha vida e todos eles revelaram, eu via claramente o amor de Deus nesses momentos. Eu só não tinha força para me entregar para Ele, né, antes. Mas eu sempre vi o amor de Deus sobre mim. E eu me converti quando eu tinha 22 anos de idade. Eu estava num momento assim muito seco na minha vida. Eu estava seco por dentro, eu estava vazio. Eu já estava assim precisando urgente de Deus, mas eu não tinha força sozinho. Mas como é que foi a conversão? O dia aconteceu alguma coisa assim? Você aceitou Jesus? Você lembra desse momento? Ou foi indo na manhã? Não, foi um processo, foi uma luta, porque eu gostava muito de sair. Eu nunca quis me envolver em relacionamento porque eu gostava de uma balada, de uma festa, né? Eu tive vícios assim na minha juventude. Que você usou? Maconha? Pó? Eu tinha hábito... Não, eu nunca cheirei. Eu tive muita oportunidade de cheirar uma farinha, mas nunca cheirei. Porém, a gente cresce muito perto de uma biqueira, de um ponto de tráfico. Onde é que você morava lá no Brasil? Eu morava na Penha, né, na minha juventude, Zona Leste de São Paulo. Era uma vila chamada Vila do Sapo, né? E antigamente era muito perigoso. E é uma vila fechada, a gente se conhecia todo mundo, né? Porém o tráfico vivia lá também, então era muito fácil o acesso à droga. Você chegou a se envolver em tráfico, não? Não, nunca trafiquei. Só consumia. Eu era só consumidor. E na verdade era mais a maconha, e era aquele usuário no sentido de curtição. Recreativo. Exatamente. Os caras falam. Você quer dar um rolê, então você quer ficar brisado. Eu não era muito de ficar bêbado e encher a cara e tal, então era um pouco diferente a minha brisa. Mas aquilo tava me matando por dentro, porque eu já não conseguia conversar direito dentro de casa. A maconha? A minha vida em si, né? Tá. Porque eu fumava cigarro também. Por que eu perguntei da maconha? Porque eu tenho amigos e a gente ouviu uma galera falar que dá pra você viver a vida inteira com o vício da maconha e isso não afeta em nada. Eu não conheço, não tenho conhecimento científico nenhum, mas eu acho que é mentira, eu acho que afeta sim. Eu acredito que afeta. Te afetava em alguma coisa? Afeta, com certeza afeta. O quê? Eu sinto que alguns esquecimentos que eu tenho hoje, não, por mais que eu me arrependi, por mais que eu me batizei e me tornei uma nova criatura, isso não refez os neurônios os neurônios que foram queimados. E na verdade, quando a gente fala de maconha em São Paulo, a maioria das biqueiras, eu acredito que não vende uma droga pura.
Ah, que a maconha é natural. Não, a maconha não é natural. Eles colocam Cheio de produtos porcaria, químicos que afetam o cérebro, afetam o seu corpo, afetam a sua saúde. Então, aos amigos que fumam maconha, realmente pode existir aquele que planta e tá fumando uma maconha pura, não sei. Mas aquele cara que compra numa biqueira, num ponto de tráfico, ele não tá comprando algo natural. Ele tá comprando uma mistura química com mato. Essa é a verdade. Que deixa ele brisado também. E zoa. E zoa, com certeza zoa. Tá. Então você era um moleque, digamos que normal. Vivia seu rolê, ia pra Surfava. baladinha, surfava. Exato. E... Ainda surfo, quer dizer. mais ou menos, né? Só... E aí você foi se interessando pelas coisas de Deus e aí você foi se aproximando da igreja. Na verdade, eu senti Deus me chamando muitas vezes dentro da balada. Ô louco, como assim? Dentro da balada eu olhava ao meu redor e eu falava assim, Senhor, me tira desse lugar, Deus. Se o Senhor existe, eu não quero isso pra minha vida. Eu tô aqui porque eu não tenho força pra mudar e tal. E eu lembro até hoje que eu pedi uma esposa pra Deus dentro da balada. Eu falei assim, me dá pelo menos me dá uma mulher que me tire daqui e tal. E aí Deus, eu lembro claramente ele falando assim, se você quer uma esposa, se você quer uma nova vida, primeiro me busque. Depois eu te dou o que é necessidade. E eu lembro claramente que eu estava só aguardando um convite para ir para alguma igreja, de algum amigo. E eu tenho alguns amigos de infância que naquela época, eles estavam se convertendo. E eu estava vendo de perto, mas eu não andava mais com eles diretamente. Então, eu via eles indo para a igreja, em contrapartida eu fazia meus rolês e não conseguia me aproximar. Até que um dia eu fui convidado para fazer parte de um culto que nesse dia era reggae. Foi na Comunidade da Graça? Na Comunidade da Graça em Guarulhos. E aí a partir daquele dia, aí eu fui no culto. E o que mais me chamou a atenção foi a integração. Isso foi um ponto que me marcou, porque eu fui nesse sábado, eu saí do culto, fui para a virada cultural em São Paulo. Eu usei droga na virada cultural. Eu via meus amigos todos loucos. Foi, inclusive, nesse dia a gente usou êxtase. Maconha. Depois do culto, Depois do culto, no mesmo dia. Eu saí do culto e falei pros caras, me deixa aqui na esquina que eu vou dar um rolê e tal. E eu fui pra virada cultural, eu usei junto com os caras e eu não consegui ficar na mesma brisa que os caras. E ali o Espírito Santo já tava me trabalhando em mim, falando, isso não é mais pra você, eu tenho algo muito melhor. E eu sentia isso. E eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Ao mesmo tempo eu queria estar com meus amigos, que também eram de infância. E aí eu tive que fazer uma decisão. Eu falei, eu vou continuar saindo com eles, mas eu vou continuar indo para a igreja e eu quero ver se eu consigo melhorar. E eu fiz esse acordo comigo mesmo, esse voto. Ia continuar colando na igreja, mas continuar colando com os moleques, rolê. Exatamente. Porque eu não conseguia parar de sair de uma vez. Então eu precisava criar um hábito de... Isso é da hora de você ter falado, porque tem uma galera que a gente tem contato aí na internet, essas coisas, e mesmo no pessoalmente, que a gente vai evangelizar, vai falar de Deus, ainda não tô pronto para ir para a igreja. Tipo assim, a pessoa vai tentar ficar boa para então ir para a igreja. Na verdade é o oposto, né? Exatamente. Vai para a igreja para melhorar. A gente nunca tá pronto para certas atitudes, principalmente quando nós não temos o controle sobre ela. Tem gente que até fala assim, pô, não tô pronto para me batizar. Isso é um ponto que pega muito. Não tô pronto para me batizar. Eu tenho duas perguntas para isso. Você sabe o dia que a gente vai morrer? Eu não sei. Eu sei o dia que Jesus vai voltar? Eu não sei. Então, eu estou pronto para me batizar. Tem que ser hoje, porque eu não sei o dia de amanhã. Quem crê batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado será condenado. Essa é Marcos 16:16. Agora, o que me marcou, voltando para a pergunta lá, foi que no meio da semana eu recebi uma ligação de um amigo da igreja que eu conheci no sábado.
Não era amigo ainda? Não era amigo. Era um Ele cara se que apresentou. Ele pegou seu telefone. Na verdade, passaram meu contato para ele. E aí ele me ligou perguntando como que tava a minha semana, se tava tudo bem e tal. E aí eu atendi o telefone, falei, quem é e tal? Ele falou, é o Samuca aqui e tal. A gente se falou no culto sábado passado. Eu falei, mano, o cara quer saber da minha semana, mano. Porque eu nem conheço o cara direito e tal. Só que aquilo me marcou, mano. Mano, olha a importância do follow-up, velho. Aquilo me marcou porque eu não recebi uma ligação há anos de alguém que eu mal conhecia se importando por mim, querendo saber se eu estava bem. E eu vi a verdade naquilo. Então, aquilo me marcou de uma forma que eu falei, eu vou voltar lá. E aí no próximo, aí ele falou, pô, te vejo no sabadão, beleza? Eu falei, claro, tô lá, tal. E eu fui. E aí ali ele me abraçou ali no próximo sábado, começou a bater um papo, gerou uma amizade, me integrou e tal, me apresentou para outros amigos. E eu comecei a criar o hábito de ir todo sábado, que era o culto de jovens, né? E meus amigos também me levavam, que eu comecei a andar. E nesse meio tempo eu comecei a realmente tomar algumas decisões. Isso era maio de 2009. E eu lembro que teve um show do Nat Roots nesse mês de maio. E eu fui lá no Credit Card Hall. E eu gostava muito do Nat Roots. Eu ia em vários shows dos caras e tal. E foi a mesma coisa, eu já não conseguia mais sentir aquela vibe do rolê com a galera. Você já estava se sentindo meio... excluído. Ao mesmo tempo amado por Deus. Encontrando um propósito, entende? Em algum momento, o Samuca, que você comentou, algum outro, te forçava, tipo assim, mano, você precisa parar de ir pra balada, precisa parar de usar droga, precisa parar de beber, você tem que vir pra cá, porque senão você vai pro inferno. Foi assim? Não. Foi totalmente o contrário. Não, totalmente ao contrário. Inclusive, te ganhou pelo amor. Inclusive o Mika, que é um brother de infância que foi o que me levou pra igreja, ele e o irmão dele, o Miguel. Eu lembro até hoje, a gente foi numa balada e ele quis ir, ele não era casado, mas ele já era da igreja, ele quis ir com nós, com a gente, porque era a despedida de solteiro do casamento dele, e ele foi estrategicamente nesse rolê com a gente, pra mostrar que o cristão não precisa usar nada pra... ser feliz. Ele era louco, o Mika era louco, eu via, eu conhecia ele, eu andava com ele, e eu lembro que nesse dia a gente levou êxtase pra balada. Eu, os moleques que estavam comigo usaram e o Mika não usou. E aquilo eu falei, meu, esse moleque ele é louco, como ele consegue, tal. E então, a partir desse mês de maio, as coisas ficaram muito diferentes pra mim. E aí eu lembro que eu vi uma placa na igreja falando que o batismo era em julho, 28 de julho de 2009. E aí eu sabia que eu não conseguiria ficar pronto para isso. Mas eu falei, eu vou pelas atitudes, eu preciso tomar atitudes que vão de acordo com a vontade de Deus. Ir para a igreja é uma delas. Continuar indo para a igreja é uma delas. Se batizar é uma delas. Eu não conhecia muito a Bíblia, mas eu sabia que era a coisa certa a se fazer. Eu sentia que eu precisava fazer aquilo. E aí então, me batizei em julho. E aí eu comecei a tomar, eu lembro até hoje, algo importante para comentar aqui, que eu lembro que tinha aproximadamente 40 pessoas na fila do batismo. E eu tava naquela fila e ali eu senti o Senhor claramente ali me libertando de todos os vícios que eu tinha. Quer dizer, na fila do batismo? Na fila do batismo eu sentia um peso sendo removido dos meus ombros. E eu comecei a chorar ali. Eu tive um encontro muito forte com Deus, porque Ele começou a ministrar muito forte no meu coração de que Ele estava fazendo algo novo na minha vida. E ali eu senti os vícios caindo por terra. Glória a Deus, mano. Eu senti assim uma libertação no meu coração, na minha mente, aquele peso, aquele vazio saindo. E ali eu fui renovado, sabe? Ali eu nasci realmente de novo. E a partir daquele momento, eu tomei a decisão em não querer sair mais, em não querer andar mais com os amigos de infância que saíam ainda.
eu tomei a atitude de não fumar mais, de não usar mais maconha. Cigarro você parou do dia pra noite? Parei depois do batismo. E em relação à mulher também, relacionamento que não era saudável, sair ficando, sair namorando, eu já fiz a própria aliança com Deus mesmo sem entender. Eu falei, Senhor, eu quero te obedecer, eu quero fazer o que é certo, me ensina, me ajuda, eu não sei como é, mas eu quero. E realmente eu comecei a andar com pessoas melhores que eu. Essa foi uma das coisas que foi muita mudança em pouco tempo, sabe? Eu falei, eu preciso andar com pessoas melhores que eu, pessoas que vão me aproximar de Deus. E eu lembro que foi aproximadamente 1 ano assim, nessa caminhada. Lutando para não fazer o que eu fazia, tentando não ouvir mais o que eu ouvia, tentando não ver mais o que eu via, entende? E aí Deus te libertou, mas ainda assim você tinha que pagar o preço. A gente vive no mesmo lugar, eu estava no mesmo lugar, eu via as mesmas pessoas, entende? Então eu precisava tomar atitudes diferentes. Né? Tem uma frase que fala, se você quer ter algo que você nunca teve, você precisa fazer algo que você nunca fez. Uhum. E ali foi quando eu realmente comecei a ver o meu processo de conversão. As minhas atitudes tinham que ser claras diante dos olhos de Deus, entende? Muitas vezes a gente coloca tudo na mão de Deus e age como se a responsabilidade toda fosse de Deus, mas na verdade a gente... Ou seja, agora eu me converti, se vira aí, Senhor, para me libertar, assim, né? Eu não preciso fazer mais nada. Foi tudo pago na cruz. Já me batizei. E é verdade, foi tudo pago na cruz. Mas a gente tem que se esforçar, tem que pegar a nossa cruz, né? Vai ter que lembrar dos boletos com juros que a gente fez lá, né, antes do batismo. E a fatura vem, né, mano? E os juros vêm junto. Realmente. Mano... Agora... pode falar. Você tava falando é um assunto legal, que a galera também sempre pergunta, e você deve ter tido bastante experiência. Você tava falando de mulher, mano, ficar e essa parada... Qual que é a sua ideia hoje sobre... Tipo assim, existem igrejas que são extremamente controladoras, que pra você dar um beijo numa menina, você tem que ter a aprovação do líder de célula, sei lá eu, do seu pai espiritual, tem muito disso, né? Uhum. E outras igrejas não se metem muito nisso, e em contrapartida vira uma bagunça. O que você acha que é o saudável pro cristão hoje em relação a relacionamento, ficar, namorar e pá? Olha, é um assunto muito delicado hoje em dia, né? Principalmente dentro da igreja. Eu acredito que o melhor termômetro para isso é a maturidade espiritual. A gente vê muito pessoas imaturas querendo se relacionar um com o outro. Não existe uma preparação emocional ainda, não existe uma estabilidade. Não estou dizendo que você tem que ser rico ou que você tem que ter uma casa própria. Não é isso. A questão, eu acredito que um dos pontos mais importantes é você ter uma maturidade espiritual. Mas tipo assim, nós estamos falando esse caso para pessoas de 14, 15 anos, não vai ter maturidade aí espiritual. O que eu digo assim, você acha certo sair ficando? Você acha que tem que namorar? Qual que é a sua ideia sobre esse assunto? A pessoa que gosta de ficar... Acho que quando Jesus voltar, ele vai falar, Senhor, eu vou pro céu. Aí Jesus vai falar, não, você gosta de ficar, então fica aí. Brincadeiras à parte. Eu acredito que esse lance de ficar não parte do propósito de Deus. O propósito de Deus pro homem é a constituição de família, ponto. Deus falou lá em Gênesis que o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e tornarão uma só carne. Então quem sai beijando na boca não tá constituindo nada, né? Não, tá totalmente... Depende. Se o beijo na boca tiver um objetivo lá na frente... Eu lembro que eu não conhecia a Laís. Eu não era amigo da minha esposa. E eu sentei com ela, convidei ela pra gente tomar um açaí e tal. E nesse bate-papo eu comecei a fazer algumas perguntas pra ela, visando o futuro. Relacionado à igreja, relacionado ao legado, à visão, tudo. Eu fiz muitas perguntas. Ela não tinha namorado e tal, e aí eu falei pra ela que eu tinha interesse em conhecer melhor ela, mas que se fosse pra dar certo, que ela seria a mãe dos meus filhos. Ou seja,
Ô, louco, tu já falou isso no primeiro rolê, mano? No primeiro rolê. Eu falei porque é o seguinte, essa é uma das coisas. Se a gente não compartilha uma visão daquilo que a gente realmente quer com aquela pessoa que vai ser a nossa esposa, que vai ser o marido, que vai andar junto, que vai caminhar junto, lá na frente, o que eu quero com ela? O que a menina quer com o moleque? Só entretenimento, só prazer. Só beijinho, vida, só né? ir no cinema e tal. É gostoso? É, mas vai morrer ali, vai perder força, porque não tem um propósito. Então eu acredito que é muito importante você ter um propósito. Porque se ela estivesse dito não pra mim, eu não iria me frustrar. Porque eu entendo que o meu propósito tá certo, tá de acordo com a vontade de Deus. A constituição da família. Mas então, existe um propósito maior, né? Do que família. Né? Diz aí. Existe um propósito, tipo assim. O propósito da nossa vida não deve ser casar, ter filho, família. Existe um propósito maior, que é relacionado a Deus. Claro, todas as outras coisas vêm depois. Sim. Mas o propósito maior não é ter uma esposa, amar sua esposa, amar seus filhos. A Bíblia diz que o primeiro é amar a Deus. E aquele que não... Uma tradução diz aquele que não odiar. Na verdade, a palavra odiar a gente tem de uma forma, mas odiar é não priorizar. Então é odiar pai, mãe, filho, filha, casa, tal, não sei o quê. Não pegar a sua cruz e me seguir não é digno de ser chamado meu discípulo. Ou seja, eu acho que a galera tá se frustrando muito porque tá perdendo o propósito. O propósito não é a gente ser feliz acima de todas as coisas, né, mano? Tipo assim, hoje a gente vive uma geração... Antigamente, acho que na geração dos nossos pais, sei lá, eu nasci na igreja, então na geração, eu lembro que eu ia no culto, não se falava muito sobre felicidade, só se falava sobre dinheiro. Uhum. Então era a época da teologia da prosperidade, que a turma diz. E aí hoje eu acho que a gente está vivendo, a galera não fala tanto mais em dinheiro, mas em contrapartida fala muito em mental health, né, que é a saúde mental. Que aí você tem que ser feliz, você tem que se achar o especial, porque tudo é pra você, tudo é por você e tal. E aí a gente se perde na caminhada, né, mano? Porque tá tirando Jesus do centro. Jesus não é mais o propósito de vida. O propósito de vida é ser feliz. E aí que, em vez de estar esse tipo de pregação, esse tipo de teologia, em vez de estar ajudando, piora. Sim. Porque tudo que afasta o homem do propósito de vida dele, que é adorar o Senhor acima de todas as coisas, te deixa vazio, mano. É Exato. uma corrida contra o rabo. Exato. Porque esse eu acredito Atrás que do foi rabo. um dos primeiros pecados cometidos pela humanidade, foi relacionado ao egocentrismo. E esse pecado ele vem acompanhando gerações e gerações. Eu acredito que tudo que diz respeito à minha vontade está relacionado ao egocentrismo e não ao cristocentrismo. Entende? Agora, a gente precisa ter esse equilíbrio em relação à constituição da família com o nosso chamado. Tem que ter um equilíbrio nisso. São duas coisas que caminham juntas. Uhum. Né? Caminham juntas. Você é casado, eu sou casado. Pedro, que era um discípulo, era casado. Ele era casado, ele tinha uma família. Então, existem tempos e tempos, né? Uma vez que a pessoa tem uma certa maturidade espiritual, como eu falei anteriormente, e ele conhece uma mulher, e ali eles se casam, eles vão caminhar junto, eles vão crescer junto, eles vão se tornar discípulos, eles vão fazer discípulos. Mano, só te interromper, você tá falando disso. Mas e no caso de Pedro, que Jesus mandou ele largar tudo e seguir? E aí, como é que fica a esposa? Como é que ficou a esposa? O que você acha? Porque ela ficou pra trás, né? Eu acredito que ele fazia as missões juntamente com Cristo, por ter se tornado um discípulo. Ele realmente teve que renunciar muitos momentos com a esposa dele por estar andando com Cristo. Então, um exemplo, aquele jantar que ele ia marcar numa quarta-feira com ela, talvez ele estaria remando com o barco para Jesus pregar num certo momento. Entende? Então, existem momentos da nossa vida que, por mais que nós somos casados, às vezes o próximo precisa ouvir uma palavra. E aí a gente não tem que ter tempo nem lugar, a gente tem que realmente abrir mão de algumas coisas para ir servir.
né? Quantas vezes eu lembro no Brasil que acontecia situações e cenários que a gente precisava realmente renunciar coisas da nossa vontade para ir servir ao Senhor, ajudando o próximo, né? Abrir mão, que é uma das coisas que pega muito. A pessoa, ela converte o coração, mas ela não converte a agenda, mas ela não converte o bolso. Não adianta. A gente precisa realmente abrir mão de algumas coisas, renunciar, né, para realmente conseguir fazer a vontade do Senhor. Eu acho louco porque se o seu, é o que a palavra diz, né? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E se você realmente se converteu e seu coração ainda está num casamento, no emprego, no dinheiro, Deus vai te fazer passar por um deserto. Sim. Porque é o que ele fez com Abraão. Pediu para ele sacrificar o único filho que ele tinha, para ver até onde ele ia. Então, tipo assim, é até perigoso isso, quando você coloca um relacionamento, a família, ou qualquer coisa acima da vontade dele, ou acima do relacionamento com ele, você corre o risco dele tocar nisso aí que você tanto ama, claro, visando o nosso próprio bem, mas dói, mano. Sim. Deus tira os Isaacs. Velho, e aí? Ele tira os Isaacs. E aí? Então, por isso que é importante. Eu passei por um agora recente, lá no Brasil, quando eu tava pra lá, eu sempre gostei muito de coisa boa, de carro bom, das coisas da hora. E meu coração não tava nisso 100%, mas tava. E eu passei um perrengue financeiro lá, e eu acredito que na hora a gente não entende, tá ligado? É igual um filho que tá apanhando de uma mãe. Naquela hora ele odeia a mãe dele. Não que eu odiei Deus, mas tipo assim, mano, por que eu tô passando por isso? Mas é Deus corrigindo para que a gente possa crescer. É o barro na mão do oleiro. Exato. E se você for duro demais, Deus vai te quebrar, te derreter, para você voltar a ser barro e ele modelar para te fazer um vaso perfeito. Sim. Então tem que tomar cuidado onde está o nosso tesouro, né, Du? Realmente. Uma das coisas que está relacionada a essa passagem de Abraão linka exatamente com o que a gente está falando. Abraão, ele andou por vista ou por visão? Abraão, ele teve que andar por visão. Deus mostrou para Abraão, aqui estão as estrelas do céu, aqui estão as areias do mar, eu estou te dando essa visão, né? E aí onde cai exatamente nessa passagem, o fruto da obediência de Abraão em ouvir a Deus promoveu para ele bênçãos. Então, eu acredito que o segredo está em obedecer. Obedecer. É a mesma coisa, visão, né? Ele mandou ir sacrificar o filho dele. Deus mandou ele sacrificar Isaac. Já tinha lá o cordeiro preparado, mas Deus não mostrou. Não mostrou. Mano, isso eu acho muito louco, porque, tipo assim, Deus, ele dá a promessa. Tipo assim, vocês vão ser... Eu, por exemplo, eu recebi algumas palavras quando eu era mais novo. Você vai ser um homem de Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que Deus dá essa palavra, só que ele não fala como vai ser a trajetória. Porque se ele falar como vai ser a trajetória, às vezes a gente não vai querer. Não. Se a gente vê o futuro... a gente não quer a trajetória, a gente quer só o potinho de ouro no fim do arco-íris. Então Deus dá a promessa e aí a gente acha que vai ser bom, beleza. Tem a promessa de Deus na minha vida, agora eu vou viver ela. Mas existe todo o processo e a gente tá esquecendo de respeitar os processos da nossa vida, né, mano? Exato. E aí vem a ansiedade, a depressão, o síndrome do pânico. Aí onde afeta realmente... Eu tô lendo um livro, chama Atomic Habits. É o meu primeiro livro em inglês, que eu tô tentando ler. É um livro ótimo e ele fala num ponto do livro exatamente isso. As pessoas focam muito no goal, no objetivo final, querem alcançar a qualquer custo esse objetivo, mas quando alcançam se frustram porque não viveram o processo até lá bem. E ele fala que uma das boas coisas é você adquirir 1% por dia como melhora. E aí, você melhorando dia após dia, você não vai se preocupar com o objetivo final. Você está preocupado com o processo, o hoje. Não importa o mês que vem, o ano que vem. É o processo. E é isso que gera ansiedade, o excesso do futuro. O futuro que nem existe.
Ó, e eu tenho um exemplo, eu já até fiz uma pregaçãozinha, um minutinho falando sobre isso aí, que, mano, a felicidade, não a felicidade, que a gente fala felicidade engloba a alegria, vai, tá no processo da conquista, não na conquista. Exato. Exemplo, eu sempre quis ter uma moto 1000 cilindrada, certo? Sempre quis ter, mano. E aí, comprei uma 200, depois comprei uma 350, uma 660, e até o processo, você fica naquela ansiedade, pô, quando é que eu vou ter a 1000, quando é que eu vou ter a 1000? O dia que eu tive a 1000, eu andei 2, 3 vezes e a moto ficou 6 meses sem ligar na partida, porque aí eu passava por ela, eu acredito que foi um ensinamento até de Deus, porque eu passava na garagem por ela, eu olhava e falava, mano, é isso ter uma moto 1000? Foi muito mais legal quando eu não tinha ela, o processo, aquela ansiedade boa de tipo, se existe ansiedade boa, mas tipo aquela expectativa, tá ligado? Pô, a hora que eu tiver vai ser da hora, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e vai ser muito louco e tal. Eu gosto do barulho, eu gosto do... Depois que você conquista, tipo... Por isso que eu acho que pessoas riquíssimas... Eu morava em Santa Catarina, na região de Balneário ali, Itapema, e é um lugar de gente com muita grana. E é um lugar, mano, um dos lugares no Brasil que mais suicida. Porque eu enxergo isso, mano. Imagina um cara que ele tem tudo na vida dele, que ele conquistou tudo e mesmo assim ele é vazio, mano. O cara é vazio. E aí ele vai conquistar o que agora? Sim. Esse é o grande problema daqueles que possuem tudo, né? Tem uma frase que fala que o dinheiro ele compra milhares de camas, mas ele não compra uma boa noite de sono. E tem muita gente vivendo assim hoje. Esse é o grande perigo. Porque o dinheiro ele não vai te dar tudo. Não, essa é a verdade. Ele vai te ajudar. Se você for um bom administrador dele, não há problema em ter bastante. Mas desde que saiba administrar, desde que isso não roube a sua esperança em Jesus. Não roube o seu foco em Jesus. Né? Eu lembro que, rapidinho, só falando sobre o processo, eu lembro que eu comecei eu me formei em engenheiro mecânico e eu lembro que eu comecei a engenharia em 2013. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça e eu só tirei aquilo da minha cabeça quando eu terminei a faculdade, que era eu só serei um engenheiro quando eu realmente me formar. E eu só quero entrar na minha área depois que eu me formar. Enquanto isso, eu vou viver o hoje. E eu lembro que entrou na sala 150 alunos aproximadamente. Numa sala de aula? Numa sala de aula, 150 alunos. Ai, louco. E aí, passava semestre após semestre. Eu peguei 4 DPs. Semestre após semestre, ano após ano. Eu falava, eu não vou parar. Eu tenho que viver o agora. E a galera eu tenho parando. que ir bem. E nisso eu ia vendo a sala esvaziando, esvaziando, esvaziando. Eu tive que mudar de faculdade. Então, mas eu acompanhei a turma da universidade anterior, se tornaram amigos. E eu lembro que no dia que a gente foi fazer uma prova, foi todas as faculdades juntas. Então eu vi toda a galera. E tinha menos de 20 pessoas. Ô, louco, mano. E aí eu parei, eu falei assim, pô, agora eu sou engenheiro. Eu consegui, mas eu não tô frustrado porque eu olhei pro dia após dia lá atrás. Eu olhei pro processo. Eram 5 anos. Não é simples, não é fácil, é longo. Caminhada. E dentro de 5 anos você tem que saber respeitar o tempo de cada coisa. Entende? Não dá pra gente querer abraçar algo que tá lá na frente. A gente não tem braços pra isso. Tem gente que entra na faculdade de engenharia, ou sei lá o que for, e já se acha engenheiro, ou médico, ou veterinário no primeiro semestre. E aí se frustra, né, mano? É, o famoso jaleco branco andando pela faculdade, né? Isso é realmente... Já acha que pode. Não é nem estagiário. Mano, mas enfim. esse negócio de respeitar o processo é muito louco mesmo. Porque é aí que a ansiedade do ser humano, a ansiedade das pessoas vai explodindo, né? Porque ansiedade é o excesso de futuro, né, velho? Sim. Então você se preocupa demais, ou projeta demais o seu amanhã, e aí acaba esquecendo de cuidar do hoje. Acho que o equilíbrio é o ideal, né, mano?
Tem que existir. É claro, equilíbrio. você Tem que existir. pensar no futuro, projetar e tal, se programar, mas viver o hoje em paz, tentar equilibrar, né, velho? Sim, sim. É muito fácil pra gente falar sobre paz, sobre equilíbrio, morando aqui. O Brasil hoje vive acho que um dos piores momentos da história, né? Eu acabei de vir de lá e a coisa tava feia em relação ao Covid, a crise financeira. E agora tá pior ainda, né, velho? Sim. E feliz é a nação cujo Senhor eu... É Deus. Exato. E por que eu tô entrando nesse assunto? Porque é inevitável a gente falar sobre isso. Mano, o Brasil se considera um país cristão, certo? A maioria é isso. E tá Exatamente. vivendo tudo que tá vivendo. A Nova Zelândia é um país praticamente ateu. E não foi afetado em nada. Como você enxerga isso do modo tipo espiritual, mano? Por que... Olha... Peguei pesado na pergunta, mas... Tipo assim, ó, deixa eu reformular. Por que você acha que o Brasil tá sofrendo tanto sendo um país cristão e a Nova Zelândia não sofrendo nada, não tá sofrendo nada praticamente sendo um país ateu? Olha, eu cresci, a Nova Zelândia foi o primeiro país que eu vim para morar e eu aprendi algo assim nesses 2 anos aqui. Eu parei de fazer comparações. Não tem como comparar o Brasil com a Nova Zelândia. São culturas diferentes, tamanhos extremamente diferentes. A população da Nova Zelândia são 5 milhões. A do Brasil são 200 milhões. 220 milhões. Não tem como fazer essa comparação, né? Por que eu vejo que o Brasil tá vivendo essa loucura? O brasileiro ele é muito amigável. Ele gosta de uma festa, ele gosta de um abraço. Mas olhando o lado espiritual disso tudo, o fato do Brasil estar vivendo essa loucura, né? Eu acredito que está muito relacionado a princípios. Isso não é problema político, isso não é problema econômico, isso está relacionado a princípios. Quando algo não começa bem, quando algo não está baseado em princípios, quando um país ele tem uma certa dificuldade em construir uma identidade, ele se perde, ele fica perdido realmente em seguir uma cultura, em adquirir uma visão, né? Eu admiro muito, por exemplo, a forma como os americanos zelam pela bandeira, né? Isso é extremamente importante. Agora, falando da Nova Zelândia... A pergunta foi, a comparação, por que você acha que o Brasil está sofrendo tanto com o Covid e a Nova Zelândia não, no aspecto espiritual? Você acha que, tipo assim, Olha, por que Deus não está protegendo o Brasil como ele protege a Nova Zelândia? eu acredito que está muito relacionado ao final dos tempos isso. Eu vejo como evidências e a antecipação do fim dos tempos. Eu vejo como isso. Se alguém me perguntar assim, você acredita que as coisas vão melhorar para o mundo, para o Brasil, para a Nova Zelândia? Eu digo que não. E aí eu vejo na Bíblia em Mateus 24, quando Jesus disse que quando o amor se esfriar, quando o pai mata filho, filho mata pai, quando vermos rumores de guerra, quando vermos o que está acontecendo. Semana passada nós tivemos tsunami e 3 terremotos aqui na Ilha Norte violento. São sinais naturais, sabe? E isso mostra que a volta do Senhor ela está próxima, né? Agora, por que eu fiz essa pergunta, mano? Na realidade, a pergunta que eu fiz está errada. Porque Deus não está protegendo mais a Nova Zelândia e menos o Brasil. Hoje nós colhemos no Brasil fruto de irresponsabilidade de um governo, o fruto de corrupção. princípios que vieram. Mano, pra você ver como Deus permite as coisas acontecerem. A Nova Zelândia, mesmo sendo um país extremamente longe da presença de Deus, é um país que a corrupção é quase zero. Uhum.
os caras respeitam muito Valores. o ser humano. Não tem valor familiar nenhum, né? É uma zona, sexualmente falando, é uma zona, isso aqui é nojento. Mas, é real. Teve parada gay esse final de semana. É um país imundo, espiritualmente, não tem moral, aqui não tem moral. Mas, o valor de corrupção, do bem-estar do próximo, eles pensam muito no próximo. E tá colhendo os frutos. Agora, o Brasil se diz cristão, por isso que eu fiz uma pergunta. O Brasil se diz um país cristão, levanta a bandeira do evangelho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, mas é tudo podre. Quanto mais você se envolve nas grandes denominações e tal, você vai vendo que é só dinheiro, Sim. É luta por fama, por poder. Eu acredito Só que... Pode continuar. Eu acredito que existem muitas igrejas que levam Deus a sério. Uhum. A grande questão é que muitos hoje conhecem a história de Jesus. Por ser um país cristão, muitos hoje conhecem a história de Jesus. História de Cristo. Eles não conhecem o Jesus da história. O Jesus do relacionamento. Um Deus que você pode chamar de Pai. Aham. Porque eu acredito que o Senhor ele tem poder suficiente para mudar uma nação quando realmente há filhos que obedecem ao Pai. Não tem como um país, pelo menos a igreja que vive, a igreja que eu falo de Cristo, viver num país quebrado se a igreja não obedece. Os filhos não obedecem ao pai. O pai ele tem poder. Então eu acredito que o Senhor ele fala com uma nação por completo. Então eu acredito que acho que a maior ferramenta hoje da igreja seria a unidade. As igrejas elas precisam construir pontes e não muros. É isso aí. Né? Seja no Brasil, seja na Nova Zelândia, seja nos Estados Unidos, na Austrália, qualquer lugar. Independente de nós estarmos vivendo num pós-cristianismo, onde os cultos são online, onde a gente faz podcast, há 10 anos atrás isso aqui não existia. Entende? Então a gente precisa se modernizar conforme a geração se moderniza. O nome do Senhor precisa continuar sendo proclamado. A gente precisa levantar sucessores. Entende? Senão, vai acontecer como acontece com as igrejas. Você vê as igrejas aqui, uma grande parte, quebrada, vazia. A grande maioria, dá para contar na mão as igrejas que tem vida ainda aqui. Não formaram sucessores. Josué foi formado por Moisés. Timóteo foi formado por Paulo. As coisas precisam dar continuidade. A gente precisa um dia passar o bastão. Entende? Então eu vejo a importância disso. Mano, eu vejo um pouco disso. Tipo assim. Eu sou. Vamos dizer, supor que eu sou pastor da igreja. Sou teu líder. E eu te desenvolvo, te faço meu discípulo. Só que quando você começa a desenvolver demais, eu me sinto ameaçado e eu começo a te podar. Aham. E tá errado, porque na realidade, assim, o meu maior trunfo do líder, a maior alegria e satisfação, seria ver o seu filho ou o seu discípulo sendo maior do que ele, porque quer dizer que o trabalho dele foi tão bom, ele fez com excelência, que o cara tá maior do que ele. Sim. Digamos assim, maior do que ele, indo mais longe, entendeu? Flecha, né? É. Como flecha. Que é o que a Bíblia diz em Salmo 128. Só que é a visão de reino, não é de reinado. É o reino, é o rei e o seu monopólio. E isso não tem nada a ver com Jesus, mano. O Evangelho... Eu sou amigo do Felipe, nós somos amigos. E a verdade é que para nós sermos amigos cristãos, nós precisamos afiar um ao outro. É aí que está o ponto. Eu acredito que uma amizade que se desenvolve, uma amizade que realmente forma sucessores, tem que estar debaixo de uma amizade leal, a longo prazo. Eu costumo dizer que é um pacote de sal. Tem que comer um pacote de sal, né? É um pacote de sal, e um pacote de sal você não come do dia para noite. Então, isso mostra que leva tempo.
Isso mostra que precisa realmente de um trabalho duro, em cima de verdades, em cima de lealdade, em cima de honestidade, abrir o coração, confessar, orar um pelo outro, chorar um com o outro, rir um com o outro. Entende? Isso vai revelando Cristo nessa amizade. Isso vai realmente trazendo um crescimento sobre essa amizade. Então você acha que o que está faltando hoje na nossa vida, não só do cristão, de quem estiver assistindo e tal, é o relacionamento pessoal mesmo, não um relacionamento de internet. Não. Um relacionamento, você acha que está faltando isso? O relacionamento, ele é algo que... Por que Deus criou o homem? Por que Deus criou Adão? Para se relacionar. Então o relacionamento é uma chave que liga pessoas que fazem a coisa funcionar. Entende? Quando a gente não se relaciona, a Bíblia diz em Provérbios que quem se isola, ou seja, quem não gosta de se relacionar, está buscando interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Ou seja, quando nós não temos alguém para crescer junto, quando não temos alguém aqui a gente, olha, eu quero andar com esse cara, eu quero fazer parte, eu quero estar junto com ele, eu quero abrir meu coração. Você entende que você está construindo algo. Não me refiro com uma pessoa, porque na medida que o relacionamento vai se expandindo, você começa, impacta no raio ao seu redor. Família, amigos de trabalho, amigos de faculdade, amigos de escola. A bênção do Senhor, ela não é individual. Eu aprendi isso. O Senhor, ele não abençoa alguém individualmente. Eu vou abençoar só você, não. Quando o Senhor, ele quer abençoar alguém, ele quer abençoar um raio de pessoas ao redor. Entende? É uma bênção mútua. É uma bênção que não é individualista. E isso faz com que todos cresçam junto. Não me refiro a bens materiais. Me refiro a bênçãos espirituais, dons, talentos, chamado, vocação, ministério. Entende? É o corpo, né, mano? É o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, que a Bíblia diz que é o corpo, né? Exatamente. Não adianta nada ter um cabeça e não ter um pescoço para segurar a cabeça. Sim. Ter um pescoço, não ter um ombro, um corpo, um tórax. Não adianta. Se não tiver perna, não vai para lugar nenhum. Braço, mão, você não pega nada. Então, cada partezinha é importante, né, mano? É importante pro corpo. Exatamente. Muito louco isso, né? Como Deus trabalha. E a gente vive... Pra você ver como são as coisas. A gente vive num tempo que o tinhoso, né, o capiroto, ele tem trabalhado muito nisso aí, né? Tentando desorganizar ou descaracterizar o corpo de Cristo. Tipo assim, hoje já tem muita gente que é os desigrejados. É igreja para quem não gosta de igreja. Tem uma igreja no Brasil que chama isso aí, igreja para quem não gosta de igreja. Mano, nós somos a igreja. Mentira! Nós não somos nada. Nós somos algo quando a gente tá junto. Quando tá junto. Eu não sou igreja sozinho. Templo do Espírito Santo, isso é outros 500. Agora, igreja, a gente tá só é igreja quando a gente tá junto. E, velho, existem bênçãos, existem coisas específicas que só acontece quando a gente tá junto como igreja. Sim. Não tô falando junto dentro de um prédio, qualquer lugar, numa célula, numa casa, na rua, na praia. Deus tem bênçãos específicas para a igreja. Eu não sou noiva de Cristo, mas quando tá eu, você, mais 1, 2 ou 3, nós nos tornamos a noiva. E aí tem uma bênção diferente, especial para a igreja. Sim. E o diabo tá trabalhando muito hoje em dia nisso aí. Tipo assim, não precisa ir para a igreja não. Você pode ficar só no culto online. Não precisa não. Você fica em casa, é bem falar melhor. Com ninguém. Você precisa falar com ninguém. Pra que se envolver com esses... Não. Ele tá trabalhando assim, quebrando o relacionamento. Antigamente ele te desviava da igreja. Hoje em dia, o diabo tá levando gente pro inferno sem precisar tirar da igreja. Pega essa Bíblia aí pra mim, rapidão. Deixa eu ver se eu acho aqui uma passagem que eu tava lendo essa semana.
Isso porque a gente está falando de um nível inicial de uma pessoa que se converte, uma pessoa que se arrepende, ela é transformada, ela nasce novamente, se batiza, e aí onde a gente começa realmente uma jornada de fé, uma jornada cristã, né? E não ficar nesse nível raso, não ficar nessa água no tornozelo, né? Deus tem muito mais para nós. Mano, a galera hoje quer viver um evangelho online. Tipo assim, acha que isso aqui que nós estamos fazendo substitui a igreja. Mano, isso aqui é um a mais, é um bônusinho, é tipo assim, um petisquinho antes da janta. A janta tá na igreja, velho. O alimento tá na igreja, não tá aqui. Eu não vou lembrar onde tá. Enfim, é onde fala sobre a porta larga e o caminho largo e o caminho cadê? Deixa eu ver. Põe aí no Google aí, que eu não lembro. Eu fiz uma live ontem, antes de ontem, sobre isso. Falando sobre... Mateus 7, 13 e 14. Pera aí. Deixa eu ler minha versão aqui. Mateus 7, a partir do versículo 13. Aqui, ó. Se liga, Mateus 7, versículo 13, ó. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entrarão por ela. E estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que encontraram. Ou seja, mano, é pouca gente que vai subir, velho. Eu tava me preparando, foi antes de ontem que eu fiz uma live sobre isso aqui. E eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, não com dúvida da minha salvação. Mas até que ponto as coisas desse mundo estão me afastando da presença de Deus, mano? Até que ponto eu realmente tô... Porque às vezes a nossa vida tá tão boa nessa terra que o caminho tá largo, velho. Sim. A gente esquece da eternidade. E o caminho tá largo e tá tudo fácil, a gente tá vivendo um evangelho fácil. Quando não existe uma crise, tem alguma coisa errada. Exatamente. E é isso que a gente tá aprendendo, isso é mentira. Que tem que estar tudo bem, que nós temos que estar em paz. Eu não tô pregando que a gente tem que viver o inferno, não é isso. Mas nós estamos em guerra aqui. Guerra. O cristão vive em guerra. Nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos aqui. E se o mundo não estiver odiando a gente, nós não estamos fazendo a coisa certa. É simples. Eu sei que esse é um discurso que não traz seguidor, não traz like, não traz fama para ninguém, porque ninguém quer ouvir isso. Sim. Mas o evangelho, quando ele é vivido verdadeiramente, é o que a gente estava falando. O cara tem que sacrificar momentos com a esposa, tem que sacrificar o carro novo, em vez de mudar para uma casa nova, o cara pega o dinheiro e investe em alguma coisa do reino. É loucura, cara. E se a gente não estiver vivendo dessa forma, é porque alguma coisa não tá legal na nossa vida. Ou a gente não tá agindo conforme deveríamos agir. E aí eu me pergunto e fico com medo. Será que nós não estamos no caminho largo? Será que a gente não foi tão intertido com as luzes, com a fumaça que o capeta produz? Barulho. E aí ele não precisa nem que a gente pare de ir na igreja. Ele não precisa nem que a gente pare de pregar. Pode continuar. Sim. Já caiu Tem um livro do Francis Chan, Louco Amor. Na verdade não é o Louco Amor, ele escreveu junto com a esposa dele, a Lisa. E tem uma parte que chamam ele de louco pelo fato dele mencionar que ele tem que estar preparado pelos próximos milhares de anos. Porque ele já está se referindo a uma vida eterna em Deus. E as pessoas, aí ele fala que as pessoas estão preocupadas com os próximos 5 anos. Mas ele fala, eu não posso pensar só nos próximos 5 anos. Um dia eu vou ter que dar conta para Deus de como foi a minha vida junto com a minha esposa lá na terra. Vai muito além. O cristianismo, ele é muito mais profundo. Ele não é... Eu sempre gosto de fazer essa pergunta.
qual é o propósito do cristão e qual é o propósito da igreja prédio mesmo? Eu preciso entender isso. Paulo ele fala para Timóteo, em 1 Timóteo 4,12. Olha esse versículo. Ele fala assim primeiro, ordene e ensine essas coisas. Aí ele fala no 12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Paulo falando para Timóteo, hein? Paulo já no fim da sua jornada. Aí ele fala assim, mas seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aí eu paro e penso, ser exemplo para quem está lá fora é fácil. Não joga uma bituca no chão, não fala um palavrão, peça com licença, muito obrigado. Mas o grande problema é que as pessoas elas não querem ser exemplo para os fiéis. Sabe por quê? Porque aí vai começando a entrar realmente num cristianismo mais profundo. Mudança de vida. Transformação, mudança de vida. E aí é onde entra essa vida que você vai levando. Já me arrependi, entre aspas, né? Já me batizei, tô vindo todo domingo no culto. Já fiz minha parte. Já fiz minha parte. Só vou esperar. É isso? Aí esse talvez seja o caminho largo. É isso? O evangelho? Meu Deus! E o que é ser exemplo para os fiéis? Aí ele fala, na palavra. Não adianta ser cristão e não entender da Bíblia. Cara, se não tiver Bíblia, manual, né, mano? O povo perece por falta de conhecimento, por falta de palavra. Procedimento, amor na fé e na pureza. Não tem como. Luz e escuridão não bate. Não. Não dá. Onde tem um, não tem o outro. Não dá para não viver um evangelho que não está baseado no amor ao próximo. É muito difícil. Eu fico imaginando eu contra certa pessoa que compartilha da mesma fé, prestando contas diante de Deus no dia do julgamento. E aí? E aí, como que vai? Eu entro ou ele entra? Entende? Então, realmente não adianta. A gente tem que ser confrontado com ser perdoado ou liberar perdão. Cara, você tá falando agora de liberar perdão, de conhecimento na palavra. Tá tudo linkado. Tá tudo linkado. Por que ele começa... Olha isso, mano. Por que você acha que ele começa falando sobre a palavra? Porque se ele tiver conhecimento na palavra, ele vai agir com amor, ele vai ser exemplo e ele vai ser puro. Agora, o que acontece? Eu vejo hoje, até na minha vida. Você começa a estudar a Bíblia, ela começa a te confrontar. O que você faz? Vou ler só os evangelhos, mano. Porque aí confronta um pouquinho menos. Ih, tá confrontando também. Vou ler um Provérbios. Ih, confronta. Deixa quieto, vou ver uma pregação no YouTube. Isso. Porque aí eu fico em paz. Tenho a minha fé, levanto a minha mãozinha na igreja, tenho meus amiguinhos da igreja, não fumo, não bebo, não faço sexo fora do casamento. Mas também não dou minha vida, não transformei minha vida. E deu fruto. Meu coração não é de Cristo. Eu controlo a minha vida. Aí eu pergunto, esse não é o caminho largo? Sim, com certeza. Porque o que tem de estreito nisso, mano? Jesus fala que ele veio para trazer espada, né, mano? De divisão. Ou seja, para dividir a gente da nossa vontade carnal. Teve uma hora que ele trouxe uma palavra. Ele estava andando e tinha uma grande quantidade já de discípulos que estavam seguindo. E ele trouxe uma palavra dura ali. Jesus. E a Bíblia diz que muitos o abandonaram. Pararam de seguir. E ele diz em Mateus 28, resumindo, né? Ele deixa esse mandamento. Não é para quem tem um dom. É um mandamento. Ide. Vá e façam discípulos. Aí eu me pergunto. Ele pergunta para os apóstolos, até para os discípulos, e vocês também não vão embora? Não vão com eles? E aí? Então, imagina, mano. Esses caras, eu tenho que entrar na história e pensar o que esses caras pensaram nessa hora. Vou embora ou eu continuo? O que eu faço? Vou trocar ideia com a minha esposa? O Pedrão deve ter falado, né? Vou trocar ideia. E agora? Vou com os caras. Vou pescar. Que passou na cabeça a vontade de ir embora. Filtra, a gente é pescar certeza, porque depois de Jesus morreu, os caras voltaram a pescar. Voltou a pescar. Agora,
O mais interessante é que os caras entenderam a mensagem. Os caras entenderam o que é fazer discípulo. E a grande prova é, nós estamos aqui hoje, falando graças a Jesus enviando o Espírito Santo, a igreja iniciando, a igreja primitiva se iniciando, e o evangelho chegando a 2021 anos. Mas você tem noção que nós estamos aqui hoje falando de igreja e tal, por causa de Pedro? Cara, um cara que negou a Cristo, mas que foi confrontado com a verdade. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Aí Pedro viu que realmente ele precisava ser ele foi confrontado com a verdade em amor. O Senhor, ele nos corrige, ele quer nos transformar, ele pergunta se a gente realmente ama ele. E não é para nos punir, não é para nos colocar para baixo, é porque ele nos ama e ele quer nos transformar. Com certeza. Assim como Pedro foi transformado. A gente não tá aqui para ficar batendo, falando, não, a gente precisa voltar, não é isso. Tanto que não é isso, que essa parte que a gente estava conversando da história dá um refrigério muito grande para nossa alma, porque, presta atenção, Pedro é um cara que andou sobre as águas, viu um monte de milagre, viu Jesus ressuscitado, ele viu. E mesmo assim, depois de tudo isso, ele voltou a pescar, jogou tudo pro alto e falou, tô fora, vou pescar, nem sei se isso aí foi real, deve ter pensado. E mesmo assim, ele teve mais uma chance. Então nós que não vimos nada disso, que só tem uma palavra dele para acreditar em tudo isso, É fé. a gente tem direito de cair, de ser fraco também. Ninguém tá falando aqui que a gente tem que ser perfeito. Mas o que a gente tem que ter em mente é que a gente não pode viver uma vida extremamente confortável fazendo o que a gente quer, na hora que a gente quer, buscando a nossa felicidade. Se a gente viver desse jeito, nós vamos desperdiçar a nossa vida inteira aqui. E talvez a gente nem vá para o céu. Aí que tá. Ou talvez vá para o céu por uma misericórdia, vá ficar com o Senhor, mas vai viver uma vida medíocre, miserável aqui nessa terra, quando a gente podia estar comendo o melhor desse lugar aqui, em todos os sentidos, não só financeiramente. Eu creio que o Senhor tem muitas promessas para nós. Eu cresci sem meu pai, na minha juventude e infância. Porém, eu conheci o Senhor. E é engraçado que eu lembro que meu pai me prometeu uma moto quando eu era criança. E eu lembro disso. E quando eu fiz 18 anos, eu comprei uma moto, financei em 36 meses e paguei. E quando eu andava na moto, ela me ajudou a fazer cursos, me levou, rodei São Paulo inteiro com ela. E o Senhor sempre falou assim, eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Eu sei quais são as suas necessidades. O que eu te prometer, eu vou dar. A Bíblia diz ainda que os nossos pais se esqueçam. O Senhor jamais se esquecerá de nós. Jamais. Então, a gente tem que entender. Eu sou amado, mas eu recebo um chacoalhão. Eu preciso de um chacoalhão. Puxãozinho de orelha. Eu preciso de um puxão de orelha. E o puxão de orelha não quer dizer que o Senhor está nos punindo. Ele está nos corrigindo. Porque Ele quer um filho melhor. Ele quer ver um filho que dê fruto. Ele quer ver um filho que vá mais longe. Ele quer ver um filho que mergulhe mais profundo. Naquilo que Ele prometeu. Naquilo que Ele já deu. Deus não precisa enviar mais sinais. Ele já se revelou, né? Ele já se revelou enviando o próprio Filho. E a única coisa que a gente tem é a fé. Uma vez tendo fé, a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados que não viram e creram. Então, eu acredito que essa bem-aventurança, feliz é aquele que não viu e creu. Eu acredito que isso já é um grande passo para a gente começar a entrar num nível mais profundo com Deus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus, mano. É isso aí. Então, se você tirou alguma coisa de bom aí desse bate-papo que nós tivemos, se inscreve aí no canal, né? Não vou ficar nem pedindo pra você fazer, curtir essas coisas, você já sabe. Eu acho o mínimo que você tem que fazer é curtir e compartilhar, porque isso aqui custa dinheiro, tempo e não dá pra ser tão mesquinho assim, não te custa nada curtir e compartilhar. Isso vai ajudar a gente
Nós não estamos aqui falando de futebol, de mulher, Gente, de política, nós estamos falando de Deus. Então, deixa de ser miserável. deixa eu falar. Eu vou cortar aqui, ó. Ele tava assim, ó, extremamente perdido aqui, porque deu ruim aqui no microfone e tal, na hora que eu cheguei. E ele tava meio que desesperado, então deixa um like. E outra coisa importantíssima. Não é mendigando, não, é sua obrigação da live. Ó, façam perguntas. Façam perguntas. Às vezes aí no comentário. Às vezes a gente não conseguiu deixar tudo muito claro. É muito conteúdo, né? É um conteúdo extremamente rico, abençoador. Compartilha com seus amigos, aqueles que estão começando a jornada de fé. Compartilha com eles, fala do amor de Cristo, envia, manda, faz perguntas aí e a gente vai estar respondendo. Beleza? Deus abençoe vocês. Então, obrigado pelo Valeu, convite. tamo junto, Foi mano. muito bom. Glória a Deus, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe sua vida e fica ligado aí que semana que vem sai mais um fresquinho pra vocês. Valeu!